Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas 48 minutos. O seu AB1 dessa quinta-feira, dia 7 de julho, está chegando. Estamos juntos com as principais notícias de Caruaru e região. Para começar, é sempre bom a gente dar uma olhadinha nas imagens da nossa câmera, que fica no alto do Monte do Bom Jesus, não é? A gente vai conferir aí, ó, imagens ao vivo de Caruaru. A gente vê agora parte do centro da cidade. A gente percebe aí o detalhe da Catedral de Nossa Senhora das Dores, que fica na Avenida Rio Branco, não é? Aliás, carinhosamente, a gente também chama esse pedaço da cidade de Rua da Matriz, por conta da Catedral. E olha, pessoal, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a temperatura mínima prevista para hoje, aqui no Agreste, é de 16 graus. A máxima pode chegar aos 28 graus. O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade fraca, hein? E agora a gente aproveita para conferir um pouquinho também do movimento nas estradas aqui em Caruaru. A gente tem aí um trecho da BR-232, não é? Muito do que é produzido no Distrito Industrial, que fica bem aí ao lado dessa área verde que a gente está vendo, escoa pela BR-232, tanto para a capital quanto para outras cidades do interior e outros estados também. Nesse momento, pelo que a gente vê lá no detalhe da rodovia, nos dois sentidos, o movimento é aparentemente tranquilo. Nesse ângulo da nossa câmera, a gente tem imagens de parte, não é? Do Distrito Industrial, que é uma área da cidade onde estão instalados alguns dos maiores empreendimentos do município. E hoje, aqui no AB1, nós vamos falar sobre dois dos mais cruéis tipos de violência: o estupro e o abuso sexual de crianças e adolescentes. E numa sociedade tão preconceituosa como a nossa, principalmente as mulheres passam a ser tratadas muitas vezes, por algumas pessoas, como culpadas pelo crime que sofreram. São mulheres de todas as idades que têm se tornado alvo dos criminosos e, em muitos casos, conhecem as vítimas, não são estranhos. Em outras situações, essas vítimas são surpreendidas por alguém desconhecido e, a partir disso, claro, têm a vida profundamente transformada. Ele estava nesse lugar, eu fiquei 3 dias lá usando drogas e bebendo muito, fiquei vulnerável e foi aí onde aconteceu o ato. Eu me culpei, tipo, fiquei colocando culpa em mim mesma, mas depois eu vi que o erro não estava em mim, o erro foi dele, que o monstro foi ele. O abuso infantil em todos os contextos, né? Ele já é uma coisa que ele compromete muito, tanto o físico quanto o emocional da criança. A maioria das vezes é com o padrasto, com o tio, né? E às vezes com o pai. A maioria delas relatam aqui pra gente que entram nas drogas porque quando vai contar o fato à mãe, a mãe não acredita. Os pais, professores que identificarem comportamentos fora da normalidade precisam primeiro se achegar até a criança e passar uma segurança, porque a maioria não fala com medo dos julgamentos. E o AB1 segue acompanhando também a situação dos municípios que ainda enfrentam as consequências da falta de estrutura diante dos temporais que foram registrados recentemente aqui no interior. O repórter João Neto continua visitando as cidades da zona da Mata Sul. Hoje você está em Palmares, mas também passou por Catende, não é isso, João? Bom dia para você. Isso, Almir, bom dia para você, bom dia para todo o pessoal que está em casa acompanhando o AB1 desta quinta-feira. Pois é, nossa cobertura continua pelas chuvas aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, também o Agreste Meridional. Ao todo, 42 cidades que foram afetadas pelas chuvas que têm sido mais fortes desde a última sexta-feira até o sábado, domingo também. Agora as chuvas diminuíram, o céu continua nublado, mas o volume já não é mais aquele de causar enchentes. A gente está aqui em Palmares, uma dessas cidades
Inclusive aqui também foi decretada a situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, a situação poderia ter sido pior se não fosse a barragem de Cerro Azul, que foi uma das 5 prometidas pelo governo para que contivesse aí os níveis dos rios. Neste caso, a Cerro Azul controla a vazão do rio Una, mas ainda assim, antes dele chegar aqui na cidade, recebe água também do rio Pirangi, que já é também desaguado pelo rio Panelas, e já vem um grande volume de água que acabou invadindo casas aqui na cidade de Panelas, e algumas famílias tiveram que sair das residências. Lá em Catende, onde nós também passamos hoje, aqui na Mata Sul, um trabalho bonito de solidariedade que a gente encontra em meio a essa tristeza e desolação, que são mutirões das prefeituras, no caso a Prefeitura de Catende, distribuindo colchões, alimentos, kit de limpeza para as famílias desabrigadas que estão retornando agora para as casas para ver como é que está a situação. Muitas famílias também tiveram que sair das residências lá em Catende, uma das mais atingidas por esta cheia neste fim de semana. A cidade também decretou situação de emergência. Daqui a pouco, Almir, a gente vem com um balanço completo dessa visita nossa hoje pela manhã nessas 2 cidades, Almir. Combinado, viu, João? Muito obrigado pelas informações iniciais e até daqui a pouco. Agora, pessoal, a gente segue para o Agreste Meridional. Inclusive, vamos dar uma olhada nesse início de tarde na cidade de Garanhuns. Pois é, essas também são imagens ao vivo aí da Cidade das Flores. A nossa torre fica no alto do Colo Minho, lá na cidade, e assim a gente pode conferir um pouquinho da beleza de Garanhuns nesse comecinho do AB1 de quinta-feira. E por falar no Agreste Meridional, a gente vai trazer as informações sobre Palmeirina, que fica na região aí do Agreste Meridional, não é? E que também está enfrentando dificuldades desde o fim de semana por causa dos problemas estruturais tanto na zona rural quanto na zona urbana. Mas hoje também é dia do AB Saúde no seu AB1. Vamos falar sobre alergia. Aliás, os casos de alergia variam muito em relação aos fatores de causa. Elas podem derivar de alimentos, de alguns medicamentos e até mesmo de momentos assim, como mudanças climáticas. Então, nós vamos saber também quais são as formas de tratamento e de prevenção desse problema que atinge tanta gente. Meus olhos chegaram a inchar também e minha garganta a coçar. Alguns alimentos que eu como acabam me prejudicando, trazendo algumas crises asmáticas. Nebulização com Atrovent Berotec, que vai me ajudar a sair da crise. Pois é, e quem vai abrir o nosso consultório para receber as perguntas dos nossos telespectadores e repassá-las para um especialista sobre alergia é a repórter Jaira Lima, que vai conversar com a gente ao vivo, é claro. Tá aí um assunto que interessa a muita gente, né, Jaira? Bom dia para você. Bom dia, Almir. Interessa mesmo, viu, Almir? Muita gente tem alergia e nem sabe, isso é um perigo, né? E quando essa mudança de temperatura acontece, a gente vem vivenciando aí um dos momentos mais frios ultimamente, então a gente já percebe, eu mesmo, Almir, tenho rinite alérgica e sempre que o tempo fecha, já começa a corizar, espirrar. Isso são sintomas muito chatos, muito inconvenientes e que acabam interferindo aí no nosso dia a dia, né? Meus filhos também têm rinite alérgica, você sabe, com criança, você aí de casa que tem seus filhos, a gente fica com a atenção ainda mais redobrada, fica sempre aí de olho neles, né? Porque, como você falou aí no clipe, como mostrou no clipe, tem gente que tem alergia a medicamentos, tem a questão da rinite alérgica também, mas tem a questão também de alimentos, né? De alguns produtos que as pessoas não podem nem chegar perto, que já estão espirrando, já estão passando mal. Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive, que eu estava comendo camarão uma vez, nessa época a minha filha tinha uns 4 aninhos, e ela pediu, né? E aí eu não sabia se ela tinha alergia, mas resolvi dar só um pedacinho. Menino, não demorou muito não, parece que foi instantâneo, assim. O olho dela começou a inchar. E aí a gente ficou super preocupada, eu liguei logo para a pediatra, e aí ela disse, Jaira, suspenda, não dê mais, porque ela pode ser alérgica ao camarão. E aí não dei mais o camarão, então assim, é importante que a gente saiba, né, identificar essas doenças, principalmente com crianças, né, que muitas vezes
não fala ainda, né, menores, não sabem ainda como se expressar, como dizer o que está sentindo. Então, fica aí o alerta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 35% das pessoas sofrem com algum tipo de alergia. Almir, então, eu reforço você aí de casa. Daqui a pouco eu volto aqui no AB Saúde para tirar suas dúvidas. Então, você pode enviar as suas dúvidas em relação a esse tema, alergia, que é tão importante, através do nosso WhatsApp no 9198-8212. Daqui a pouquinho eu volto, Almir. Muito bem, Jair. Até daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo e na volta é isso. As nossas equipes continuam dando um giro pelas cidades do interior de Pernambuco que sofreram estragos por causa dessas chuvas, não é? João Neto. Hoje nós passamos por Catende e Palmares aqui na Mata Sul, Almir. Aqui o nível do rio Una subiu mais de 1 metro. Olha ali nas paredes a marca da água até onde bateu. Uma situação bem difícil, 212 famílias tiveram que sair de casa. No próximo bloco a gente passa todos os detalhes aqui da cobertura das chuvas em Pernambuco, Almir. É isso, João. A gente também vai trazer as informações de Palmeirina, no Agreste Meridional, né? A gente vai mostrar a situação por lá. Você confere essas imagens agora que dão uma ideia da situação em Palmeirina também. E olha só, mais de 6 anos depois, a polícia conclui o inquérito do assassinato de Beatriz Angélica, de 7 anos. O crime foi em Petrolina, no sertão do estado. A gente vai tratar desses assuntos daqui a pouquinho no seu AB1. Agora, 1 minuto para o meio-dia. A gente volta já. AB1 de volta. Agora é meio-dia, 1 minuto. Estamos juntos no seu telejornal aqui na Asa Branca. Inclusive, estamos começando agora mais cedo, não é? Às 11h45. Então, boa tarde para você que está em casa, nessa pausa tão importante, antes de retomar o batente daqui a pouco. Uma boa tarde para quem está no trabalho também e um bom almoço para todo mundo que também vai ficar informado a partir de agora. E hoje nós estamos falando sobre 2 dos mais cruéis tipos de violência, pessoal: o estupro e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Mulheres de todas as idades têm se tornado alvo dos criminosos que, em muitos casos, conhecem as vítimas, não é? Não se trata de pessoas estranhas. Em outras situações, essas vítimas são surpreendidas pelos criminosos. E, a partir disso, tem a vida transformada por um trauma que vai muito, mas muito além do corpo. E nós também estamos acompanhando toda a situação dos municípios que seguem enfrentando problemas depois dos temporais do último fim de semana. Nessa quinta-feira, desde cedo, as nossas equipes estão circulando pelos municípios de Catende e de Palmares, na Mata Sul. Olha aí as imagens para você. E também no Agreste Meridional, na cidade de Palmeirina. Pois é, pessoal, alguns municípios da Mata Sul continuam mesmo em situação complicada, muito complicada, com a população desabrigada, desalojada, enfim. De acordo com a Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado, o número de cidades afetadas pelas chuvas subiu para 42. 38 municípios já encaminharam os decretos de situação de emergência à Secretaria Executiva de Defesa Civil do Estado. E nós vamos agora até Palmares conversar ao vivo com o repórter João Neto, até porque o João tem visitado essa região, tem visto de perto o resultado da falta de estrutura, inclusive para o escoamento correto da água, das chuvas e dos rios. Não é isso, João? Boa tarde para você. Pois é, Almir, agora boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Pois é, falamos aqui do bairro São Sebastião, em Palmares, às margens do rio Una, que continua cheio ainda, em um nível de alerta ainda assim pela Defesa Civil aqui da cidade. Mas ele esteve bem mais cheio no fim de semana, quando invadiu residências aqui. A gente consegue observar nas marcas das paredes ali a água. Subiu mais de 1 metro e entrou em muitas residências aqui, tirando 212 famílias de casa. Infelizmente, uma dificuldade que as famílias tiveram que enfrentar. E aí tiveram que ir para casa de parentes ou abrigos improvisados pela prefeitura. Olha só, há uma certa indignação com a população aqui de Palmares, que é com relação a um projeto para serem construídas 5 barragens aqui em Pernambuco para conter a água de rios que sempre enchem no período chuvoso. Uma dessas barragens é a de Cerro Azul, a única que foi construída até agora. Ela contém a água do rio Una, ela tenta ali conter a vazão do rio, fazendo com que ele não chegue aqui com tanta força, a água fica represada lá. Inclusive essa barragem, a gente vai saber daqui a pouco como é que está a situação dela. Mas faltam outras 4 barragens serem construídas para conter a água de outros rios que acabam desaguando no rio Una e que ocasionam enchentes aqui na cidade, que é o caso do rio Pirangi, que vem cortando ali São Benedito do Sul, Maraial, Jaqueira. Também tem o rio Panelas, que passa em Catende e deságua no Pirangi,
que vem parar aqui no Rio Una. Tem outros rios, Rio Mundaú, Rio Canhoto. Seriam 4 barragens para conter essa água. Se elas tivessem sido construídas, como foi a de Cerro Azul, talvez essa enchente agora não pudesse ter acontecido, né? Porque já é um costume da população aqui de Palmares enfrentar essa dificuldade. Quem não lembra da enchente de 2010, 2017 e agora essa que voltou a se repetir, esta situação de muita dificuldade. A gente ouviu relatos da população aqui de muita tristeza com a dificuldade enfrentada com muita lama nas casas. Vamos ouvir. Muita água, um bocado d'água. E aí aqui na oficina do senhor causou estrago? Muita água, muita água. E agora, senhor? Resolver como era ficar, né? Pagar, né? Pagar o que perdeu, né? Se tivesse feito as outras barragens, não tinha acontecido isso, só aqui não. Em Catende, em vários lugares, que tem família sofrendo, muita gente perdeu muita coisa. A minha sogra, ela é doente, ela tá na casa do filho dela, tá doida para vir para casa. E o filho dela não quer que ela venha agora, porque quase todo dia chove. Aí ela fica com medo e ela nem andar direito ela anda. Olha aí, minha gente, muita dificuldade, né? São inúmeros relatos parecidos de pessoas que perderam tudo. Já passa de 10 mil o número de famílias atingidas pelas chuvas aqui nas 42 cidades afetadas em Pernambuco. 38 cidades dessas decretaram situação de emergência. A gente conversa agora com o coordenador da Defesa Civil aqui de Palmares, Tonivaldo Brasil. Boa tarde, Tonivaldo, seja bem-vindo. Como é que tem sido o trabalho, como é que está o monitoramento do Rio Una, também a assistência às famílias afetadas aqui em Palmares? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Na última quinta-feira recebemos um informativo da APAC, onde haveria fortes chuvas na nossa região, e principalmente aqui em Palmares. Recebemos o informativo e começamos o monitoramento das partes ribeirinhas, da parte de encosta, também o pessoal dos distritos de Santo Antônio, distrito de Cerro Azul e outros engenhos. Por volta do sábado, ao meio-dia, me reuni com o prefeito Júnior Melo e demos início ao plano de contingência, que foi a evacuação dos moradores aqui da parte ribeirinha. Colocamos eles em lugares seguros e outros também preferiram ir para a casa de parentes. As famílias foram alocadas para o Colégio Caique. A assistência social está dando apoio devido a essas famílias. No sábado, por volta de 9 horas da noite, atingimos a cota de alerta, que é onde começa a inundar a cidade. Então, dentre essa hora aí, a gente já havia tirado o pessoal que estava à margem do rio, já o pessoal no local seguro. Então, às 9 da noite, a gente já não tinha mais ninguém aqui nessa situação de risco. Então, por volta do domingo, 5 da manhã, a gente atingiu a cota máxima, que foi o ponto de 7 metros e 4 centímetros. Então, assim, já havia muitas ruas alagadas, o pessoal todo amedrontado aqui com medo e a gente monitorando passo a passo e prefeito reunido com a população. Graças a Deus aqui deu tudo certo. Ô, Tony, há também essa lamentação da população com relação às barragens, né, que não foram construídas, foram prometidas para que não se repetisse capítulos como a enchente de 2010 e 2017, mas ainda não foram construídas e aí poderia ter sido diferente, né? Isso, poderia ter sido diferente. Na época houve a SOS Barragens, que era a construção de 5 barragens, e até hoje só foi entregue uma barragem, que é a de Cerro Azul. Então, portanto, o pessoal continua em vulnerabilidade. Aqui a gente recebe água do Una, do Pirangi e do Panelas. A gente tem o controle da barragem, porém não tem o controle do Pirangi nem do Panelas. Então dificulta para a gente. Palmares, Barreiros, Água Preta sofre bastante. Aqui durante esse período de inverno, a cidade se mobiliza, aí todo mundo ligando pelo WhatsApp, liga por videochamada também, para ver a situação como que está. Hoje o nível da barragem se encontra em 72%. A cota do rio hoje se encontra em 5 metros e 8 centímetros. Então, assim, estamos numa condição estável. Portanto, continuamos o monitoramento dessa barragem. E também aqui você vê que o pessoal já recebeu a ajuda devida, a limpeza foi feita no local, a prefeitura disponibilizou kit limpeza e kit higiene. Então, estamos voltando à normalidade aos poucos. Obrigado, Tonivaldo Brasil, então, coordenador da Defesa Civil aqui de Palmares. Informação importante, 72% a capacidade de momento lá da barragem de Cerro Azul, que deixa em alerta a população aqui de Palmares. Telefone da Defesa Civil aqui da cidade, 819-8182-0243 para qualquer emergência. Almir.
Pois é, João, você trouxe para a gente agora, né, uma ideia, um panorama aí da cidade de Palmares, mas você também logo cedo passou por Catende, não é? Traz para a gente o que foi que você encontrou por lá, João. Isso, Almir. Uma outra cidade aqui da Mata Sul, uma das mais afetadas, de fato, pelas chuvas. A cidade é cortada pelos rios Panelas e Pirangi, que encheram muito e invadiram as casas. 112 famílias precisaram deixar as residências por questões de segurança e a Defesa Civil tem trabalhado para evitar mais problemas. A zona rural é um dos espaços mais afetados. Ainda existem famílias ilhadas sem conseguir acesso por conta de pontes que caíram, estradas intransitáveis. Está bem difícil também para a assistência social chegar lá para ver como é que está a situação das famílias. Mas em meio a tanta dificuldade, às lutas, a gente encontra solidariedade também, como é o caso aqui de Palmares. A Prefeitura de Catende também está ajudando a população. Hoje a gente encontrou entrega de colchões, cestas básicas, kits de limpeza. Trabalho que vai ajudar essas famílias a retornar, né, à normalidade, elas que estão voltando às casas agora que as águas estão baixando e as chuvas estão diminuindo o volume. A gente vai ouvir os relatos de lá também, de Catende, aqui na Mata Sul. Uma ajuda dessa? Ô, Chave Mário, veio bem-vindo, em nome de Jesus. Alimento nessa dificuldade, né? Sim, nessa dificuldade. Minha casa foi a mais atingida, porque é no baixo, foi a mais que entrou água. E eu perdi bastante coisa. E a ponte aqui era onde a gente passava para todo canto. E agora vai ter que rodear lá por cima para fazer o trabalho, porque por aqui não pode mais passar. Graças a Deus que não teve muitas perdas, né? Mas no momento desse, toda ajuda é bem-vinda, em nome de Jesus. Você tinha perdido seus colchões? Perdi só um raco, algumas besteirinhas, mas deu tempo a gente tirar tudo. Mas o importante mais é a vida. Olha aí, minha gente, as famílias sendo ajudadas. Esse é o papel do poder público mesmo, chegar nessa hora de mais necessidade. A população precisa e a gente tem acompanhado também esse trabalho que está sendo feito para amenizar as dificuldades sofridas por essas pessoas. O telefone da Defesa Civil de Catende para qualquer emergência, para qualquer informação, ajuda. Nessas duas cidades que citamos hoje, há também um alerta para deslizamentos de barreiras, então é importante estar em contato com a Defesa Civil. O telefone da Defesa Civil de Catende é o 819-8170-1677. Defesa Civil de Catende para qualquer informação ou ajuda na prevenção de acidentes. E uma última informação de Catende é que continuam as buscas para encontrar o corpo de José Roberto da Silva, de 34 anos, que desapareceu na noite do último sábado. Ele saiu de casa para ver como é que estava a enchente do rio Pirangi e acabou caindo da ponte no último sábado, desaparecido até então. O Corpo de Bombeiros continua fazendo buscas para identificar, mas até o momento ele não foi localizado. Aqui da Mata Sul, Almir, voltamos com você. João Neto, ao vivo aqui no AB1. Muito obrigado, João. Bom trabalho para você. A gente vai seguindo porque em Palmeirina, pessoal, também tem moradores avaliando as perdas, né? Procurando pelo que restou. Tudo isso provocado pelos temporais. O repórter Joab Alves esteve hoje na cidade e traz os detalhes para a gente agora. Joab, boa tarde para você. Olá, Almir. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o AB1. Hoje a gente segue aqui no município de Palmeirina. A gente lembra que o município de Palmeirina também faz parte da Bacia Leiteira e muitos produtores aqui estão sofrendo com a situação das estradas, sem contar também os estragos que estão na cidade. De acordo com a Defesa Civil aqui do município, pelo menos 85 famílias ficaram desalojadas. A gente lembra que o rio que corta aqui o município é o rio Iumas. E olha, gente, aqui no município pelo menos 15 casas acabaram caindo devido às chuvas. A gente está aqui em um bairro do centro da cidade de Palmeirina e olha só o cenário. Vocês podem observar aí de casa, né, como é que está a situação aqui dessa casa que acabou caindo nas chuvas desse final de semana. E, inclusive, de acordo com a PAC, choveu aqui no município de Palmeirina 214 milímetros em 7 dias, né? E o esperado para todo o mês de julho era de 171. Deixa eu tentar conversar com a senhora. Qual é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, como é que foi tudo isso nesse final de semana aqui, hein? Como foi? Sim. Foi de repente, meu filho. Você estava em casa? Eu não gostei de falar. Um sonho todo de vocês aqui, né? Uma vida. Quem é que morava aqui com a senhora?
saudade de você. Meu Deus do céu, é complicado, né? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou tentar conversar ali com seu esposo, que está tentando aqui salvar alguns tijolos, né? Como é o nome do amigo? Meu nome é José da Silva, conhecido por Zé Bilu. Seu José, rapaz, que situação essa de vocês, né? A situação tá ruim aqui, viu, meu amigo? Em 2010, como é que foi? Em 2010 só era uma laminha descendo. Mas agora caiu foi tudo. Nunca tinha passado por isso? Nunca tinha passado. Desde cedinho o senhor tá por aqui, né? Desde cedo eu chego aqui 5 horas para aproveitar nas estiadas, algum tijolinho, algum pedaço de madeira. E tem que ser assim, meu amigo. Até que eu arrumo um chãozinho para fazer uma casinha que já estou morando alugado numa casa que está construindo. E eu aluguei, porque não tinha para onde ir. Almi, essa é a situação aqui no município de Palmeirina. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o município também está dando todo o apoio para essas pessoas, inclusive está fazendo cadastros aqui na cidade. A gente também circulou pelo município e tem vários pontos, né, complicados, inclusive lá na rua Coronel Peixoto Pinto. Muita lama acabou entrando na casa do pessoal, lama que devido ao volume da água do rio Iumas. Vamos acompanhar. Rapaz, final de semana foi muita água, né? A situação tá aqui para todo mundo ver. Perdeu tudo, né? Não salvou nada aqui. Tentei salvar alguma coisa, mas não deu tempo. Tô vendo que tem muita lama. Como é que tá esse trabalho do senhor, que certamente tá desde o final de semana tentando Desde o final de semana. Todo dia aqui da semana, desde sexta passada que eu tô por aqui, né? E pra ver se faz alguma coisa, mas não dá pra fazer nada quase aqui. Quem é que mora aqui? Como é que foi na hora? Não, na hora só que não tinha ninguém, cara. Minha mãe que mora aqui, né? Uma senhora de idade. E a situação é essa daí, né? Então, gente, essa é a atual situação aqui no município de Palmeirina, também no agreste pernambucano. De acordo com a Defesa Civil, o rio segue em um limite tranquilo ainda, o rio Iumas. E olha, pessoal, pelo menos uma ponte aqui do município caiu e 2 estão interditadas. A Defesa Civil segue monitorando principalmente ao pessoal que mora na comunidade bem pertinho do rio Iumas, a comunidade ribeirinha. Almi, é com você no estúdio. Joab, muito obrigado pelas informações também, direto do Agreste Meridional, como a gente viu, imagens tão tristes, né, de Palmeirina. Sobretudo quando a gente vê essas famílias tão humildes, né, pessoal? Quando a gente pensa nessa gente que batalha tanto a vida inteira, mas é uma vida de muito trabalho, trabalho que passa de geração para geração, porque as condições econômicas são tão difíceis na origem que é difícil, né, o filho, o neto conseguir encontrar um futuro mais próspero. E principalmente porque a gente que já está nessa idade também, como a gente está vendo, não é? Ou seja, poderia ser meu avô, minha avó, não é? Meu pai, minha mãe, enfim, são pessoas iguais a gente e que estão amargando uma situação muito difícil. E como a gente já comentou aqui num outro dia, não é? Em relação a essas chuvas, infelizmente, uma situação previsível, porque como a gente sabe, as chuvas vêm e as cidades precisam estar preparadas para recebê-las, para que esse cenário possa, enfim, chegar ao fim. Enquanto isso, a gente vai continuar assistindo a esse drama de tantas famílias que sofrem tanto com a chuva, que é tão bela, não é? E que causa medo quando ela fica mais intensa em tantas cidades. Vamos seguindo? Hora do momento WhatsApp agora e a gente vai mostrar a reclamação do Edilson Lima no sítio Brejo Novo, aqui em Caruaru. O problema é falta de lâmpadas nos postes. Ele já reclamou à Prefeitura de Caruaru, foi no centro administrativo, deram prazo, ele pegou o protocolo e até agora nada. Vamos ver? Essa é a situação que nós estamos passando aqui na rua. Agora são 5h40 da noite. A iluminação é aquela do poste ali. Ó, aquele poste está apagado. Olha a frente da casa como tá, totalmente escuro. 5h40 e já tá tudo escuro. São aquelas a iluminação. Ó, aqueles postes todos estão apagados, a rua toda está apagada. Daqui mais 10, 15 minutos, isso aqui ninguém enxerga mais nada.
Pois é, rapaz. O Edilson Lima, que mandou esse vídeo aí pra gente, mandou também os números dos protocolos e mostrou os prazos de atendimento. E olha, passou e muito do prazo de 10 dias dado pela Prefeitura de Caruaru. Agora, a Secretaria de Serviços Públicos e Sustentabilidade do município deu 5 dias úteis para resolver esse problema, hein? A gente vai ficar atento, a gente vai acompanhar também essa situação. E você também pode ajudar a gente a fazer as denúncias da comunidade. É só gravar um vídeo e mandar para o nosso WhatsApp, o 99198-8212. Combinado? Agora é 12h20. Mudando de assunto, pessoal, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Beatriz Angélica, de 7 anos. Ela foi assassinada durante uma festa dentro de uma escola em Petrolina, no Sertão. Você lembra desse caso, não é? O crime aconteceu há 6 anos e meio. O suspeito, Marcelo da Silva, de 40 anos, foi indiciado por homicídio qualificado. Marcelo estava preso por outros crimes. A polícia chegou até ele após exames de DNA e também do cruzamento de perfis genéticos do Instituto de Genética Forense. Beatriz foi morta a facadas durante a festa de formatura da irmã mais velha dela, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. O crime aconteceu no dia 10 de dezembro de 2015, no centro de Petrolina, no Sertão. A menina saiu do lado dos pais para beber água e desapareceu. Vídeos registraram o momento em que Beatriz saía da solenidade. O corpo dela foi encontrado dentro do depósito de material esportivo da escola, com várias facadas. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi remetido na segunda-feira para o Ministério Público. A mãe de Beatriz, Lucinha Mota, disse que a filha merece um processo justo. O Marcelo da Silva é o assassino de Beatriz e a gente espera, nós enquanto família e a sociedade, que eles recebam punição, porque Beatriz merece um processo e um inquérito justo. A defesa de Marcelo da Silva informou que ainda não teve acesso ao inquérito. A defesa está atenta, a sociedade pernambucana não vai engolir qualquer conclusão. Estamos aqui para rebater o que for necessário, sugerir o que for necessário e poder colocar o seu time em campo no crivo do contraditório da ampla defesa, se caso o Ministério Público entender que haja elementos para oferecimento de denúncia. E olha, pessoal, o Ministério Público confirmou que a Central de Inquéritos de Petrolina recebeu os documentos e que vai analisar o inquérito com a maior rapidez possível, com cautela e responsabilidade. A Polícia Civil deflagrou hoje pela manhã a Operação Campônio. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra lavagem de dinheiro e peculato em Cupira e em Jurema, aqui no Agreste. É uma investigação que tinha como objeto os crimes de peculato equiparado, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro. Ao longo das investigações, a gente conseguiu comprovar a participação de um grupo, né, que vinha atuando ali nos cargos de gerência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cupira, né, e que ao longo desses 16 anos eles praticaram de forma reiterada desvio de valores do sindicato, né. Há uma estimativa, né, de um desvio total entre 2 a 3 milhões de reais, haja vista esse período largo de tempo. A gente deu cumprimento a um mandado de prisão, a 8 mandados de busca e apreensão e a medidas cautelares diversas, né? Tendo em vista que, em vista de alguns investigados, foram proferida a decisão de se afastarem do sindicato. Eles não vão poder estar exercendo, até uma decisão posterior, as suas funções no sindicato e não vão poder ir até a sede do sindicato. Pois a gente conseguiu apreender por volta de R$36 mil em espécie. A gente também apreendeu muita documentação que vai fazer justamente esse trabalho da gente ver se a gente consegue, né, aumentar e comprovar esse desvio, né, total, esse montante global que a gente estima, a comprovação cabal das práticas espúrias, né, de que havia esse esquema, mas não a comprovação cabal desse montante total. Agora, 12h24, vamos seguindo, porque está na hora da gente saber quais são os destaques do G1 Caruaru e região com a repórter Joaline Nascimento. Joaline, boa tarde para você.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo o AB1. Lá no G1 é destaque que um carro pegou fogo na noite de ontem aqui em Caruaru após um dos pneus furar. De acordo com o motorista, ele estava vindo de Bezerros aqui para Caruaru e percebeu que um dos pneus realmente tinha furado ali na rodovia BR-232, mas por ser à noite, ele ficou com medo de parar na rodovia e seguiu viagem. Quando chegou próximo ao anel viário daqui de Caruaru, o carro começou a pegar fogo. Vocês podem acompanhar aí pelas imagens que estão sendo exibidas nesse momento. Felizmente, Almir, o motorista conseguiu sair, ele não ficou ferido, ele saiu e acionou tanto a Polícia Militar como também o Corpo de Bombeiros. Serve como um alerta, né, para a gente sempre ficar aí atento a qualquer coisa de estranha que acontecer em um veículo que a gente esteja dirigindo. Pois é, 2 sustos seguidos, não é, Joaline? Um com pneu, não é? Durante a viagem, imagina, à noite, não é? Lógico, a gente fica com medo de parar o veículo e depois essa questão das chamas, mas ainda bem que ele não ficou ferido, não é? Pois é, no G1 também tem informações sobre cursos gratuitos no sertão, não é isso, Joaline? Tem sim, Almir, são cursos gratuitos no município de Arco Verde. As pessoas podem conferir lá no nosso portal como se inscrever em um deles. Esses cursos são para gestão pedagógica, gestão comercial, operador de caixa e também frentista. Os cursos vão ter duração de cerca de 2 meses. As inscrições começam no dia 11 de julho e, como eu falei, lá no G1 tem todos os detalhes. Pois é, e hoje é o dia do chocolate. É difícil achar alguém que não goste. Você, por exemplo, Joaline, curte chocolate? Olha só, Almir, Lafayette Vaz do GE já disse que eu sou a pessoa que mais gosta de chocolate que ele conhece. E por conta da data, né, dessa data tão especial, o G1 fez uma reportagem especial. A Giovana Viana conversou com a doceira Priscila Vandeira, que está preparando aí novas sobremesas, especialmente para o Festival de Inverno de Garanhuns. No G1 também tem outras informações sobre o chocolate, a produção de chocolate aqui no Brasil. Eita, nós, tá aí. Muito bem, Joaline, obrigado pelos destaques do G1 de hoje. Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Estamos de volta para você e o AB1 abre espaço agora para discutir um assunto que está no dia a dia de todos nós, mas que, na maioria das vezes, não é tema de conversas, nem tem a exposição que merecia. Os casos de estupro e de abuso sexual. Só em Caruaru, no ano passado, foram registrados 96 casos de estupro. Mas o número de denúncias é considerado baixo, distante, inclusive, da realidade. Muita gente, principalmente as mulheres, tem medo de denunciar. Amigo perigoso, alguém que fingiu ser aliado, até revelar a face de estuprador. Em 2016 eu estava em situação de rua, né, lá no centro da cidade do Recife. E aí, idas e vindas, eu conhecia pessoas diferentes, homens diferentes, sabe? E aí, nesse conhecimento assim todo, eu fiz amizade com um jovem lá e passei a confiar, né? Porque estava na mesma situação que eu. Ele estava nesse lugar, eu fiquei 3 dias lá usando drogas e bebendo muito. Fiquei vulnerável e foi aí onde aconteceu o ato. Histórias tristes como esta, infelizmente, são contadas aqui, no Centro de Recuperação Rosa de Saron, no bairro Alto do Moura, em Caruaru. Atualmente, são 30 mulheres acolhidas, que lutam para se livrar da dependência química. Mas, nesse caminho, justamente, algumas acabaram também sendo abusadas sexualmente. Deram de cara com a covardia. A fundadora do centro fala das situações impensáveis que as direcionaram para este abrigo. A maioria delas sofreram abuso sexual, o estupro, e na maioria das vezes é com o padrasto, com o tio, né? E às vezes com o pai biológico, e aquela coisa assim, é muito gritante isso aí, muito gritante. E pior, a maioria delas relatam aqui pra gente que entram nas drogas porque quando vai contar o fato à mãe, a mãe não acredita, né? Que aquele homem que ela ama, que ela vive para ele, seria capaz de fazer um negócio desse. Para as autoridades, esse drama vira números e importa que assim seja para políticas que coíbam o estupro e punam os culpados.
como o homem de 25 anos que estuprou uma mulher de 24 às margens da BR-104, próximo ao Rafael, no fim de junho. Ela disse que foi abordada por esse suspeito, forçada a manter essa relação com ele e que logo depois do abuso sexual, ele fugiu. Entre janeiro e maio deste ano, 252 mulheres foram vítimas de estupro em Pernambuco. Em média, são 11 casos registrados pela polícia por semana. Mas esse número pode ser maior, pode estar subnotificado e, infelizmente, estupradores podem estar impunes por aí. Eu me culpei, fiquei colocando culpa em mim mesma. Mas depois eu vi que o erro não estava em mim, o erro foi dele, que o monstro foi ele. E em Caruaru, existe apoio para vítimas de abuso e violência sexual. A Prefeitura Municipal de Caruaru, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, oferece esse acolhimento, atendimento e acompanhamento a todas as mulheres vítimas de violência e também as mulheres vítimas de violência sexual. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar composta por técnicas na área jurídica, social e psicológica. E aí, desde quando o fato acontece, os primeiros acompanhamentos relativos à própria saúde mesmo dessa mulher, o acompanhamento no próprio Hospital Jesus Nazareno para a profilaxia, na delegacia para a realização de boletim de ocorrência, no IML para a realização dos exames sexológicos e posteriormente também o acompanhamento psicológico, porque é de fato um tipo de violência que causa repercussões de ordem emocional para essa vítima. Em relação ao aborto legal? O aborto legal ele é preconizado pela legislação e aí a atribuição legal é realmente do Hospital Jesus Nazareno aqui em Caruaru. Geralmente o que se tem observado é que o procedimento não tem sido realizado no município, mas o hospital tem encaminhado essas mulheres para Recife. A gente lembra que a Secretaria de Políticas para Mulheres funciona no bloco B da Prefeitura de Caruaru, que fica no centro da cidade. E olha, pessoal, as crianças também estão entre as vítimas, hein? A gente preparou aqui uma tela para ajudar a entender a gravidade dessa situação. Nos primeiros 5 meses de 2022, são quase 4.500 denúncias de crimes contra os direitos humanos. Desse número, 18,6% são de violência sexual. 60% das vítimas têm entre 10 e 17 anos e 74% são meninas. É ou não é impressionante e revoltante se deparar com uma situação dessas? Por isso, é preciso ficar atento a alguns sinais que a criança emite, coisas na rotina dela, no comportamento, nas coisas do dia a dia mesmo. A gente conversou com uma especialista sobre esse assunto. O abuso infantil em todos os contextos, ele já é uma coisa que ele compromete muito, tanto físico quanto emocional da criança. No comportamento, esses sinais, geralmente vêm acarretados de muito sofrimento e de muito constrangimento também. Então, os principais sinais e o que os pais e familiares precisam se atentar é nas mudanças de hábitos bruscas, aquilo que não faz parte do habitual da criança, do jovem, do adolescente, que de repente os pais e familiares ficam com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, é sempre muito importante estar investigando, estar observando essas mudanças. E quais são esses sinais? Geralmente o sono, ele é prejudicado, então vem o medo noturno ou ele fica totalmente com insônia. Na alimentação, a criança ela perde totalmente o apetite ou ela ganha esse apetite de forma exagerada. Nós temos também o comportamento sexualizado. Então, aquilo que a criança ainda não comporta, que ela não compreende, ela começa a realizar. E aí já é uma atenção, um alerta vermelho para que os pais observem. Então, elas podem ter esse comportamento erotizado com brinquedos, podem ter até mesmo com pessoas ou animais. Nós temos também o xixi na cama, nós temos também o silêncio repentino, o choro sem motivo, nós temos a agressividade. Então, essa agressividade, geralmente vai se estender mais para o sexo daquele que foi o abusador. Quando são meninas, elas tendem a ser mais agressivas com meninos,
né? E quando são meninos com meninas, ou vice-versa. Existia um tabu antes que era mais para o sexo masculino, o abusador, o perfil, né? O gênero, mas isso já foi descartado, porque hoje, ultimamente, também vai para as mulheres, né? Geralmente babás, as mães, primas, enfim. Normalmente é mais perto, grau, parentesco, ou até amigos próximos da família. Pessoal, e as escolas também podem ajudar a identificar esses sinais. Os pais, professores que identificarem comportamentos fora da normalidade precisam primeiro se achegar até a criança e passar uma segurança, porque a maioria não fala com medo dos julgamentos, né? Acontece da não fala e sim das expressões, dos sinais, porque a criança ela não é orientada. É o primeiro fator, ela precisa ser orientada. Depois vem o medo, a vergonha e a culpa. Então, os pais precisam se achegar, precisam recepcionar, abraçar essa criança e tentar entender o motivo desse comportamento, principalmente das mentiras. Porque a maioria dos pais chegam para as crianças e perguntam se está tudo bem, ou os professores, ela vai mentir. Ela vai dar sinais que está tudo bem no vocabulário, vai dizer, não, está tudo bem sim, mas não, ela está mentindo. E isso é perceptível, né, na linguagem corporal dela, então é preciso estar atento. Os pais precisam se achegar às crianças, estar ali para tudo, passar essa segurança e procurar um profissional de apoio, que seriam os psicólogos, para que assim eles possam extrair até mais sobre o que aconteceu. Na maior parte das vezes, as crianças não se abrem por completo para os pais, né, ou para os professores. Elas vão se abrir para um profissional, para um coleguinha, para um vizinho, alguém que esteja distante da realidade ou próximo, mas que não seja tão um grau parentesco mais perto. Então, é necessário ter toda essa abordagem com cuidado e ouvir e acreditar no que a criança está falando e investigar também. Bom, então agora a gente vai trazer as informações dos conselhos tutelares de algumas cidades da região. Aqui em Caruaru, o Conselho Tutelar funciona na rua Rodrigues de Abreu, número 101, no Maurício de Nassau. Os telefones são 3701-1546 e 3701-1547. Em Gravatá, o endereço é a rua Conselheiro Francisco Bezerra de Carvalho, 292. Fica no centro da cidade. O fone é o 3533-2826. Em Santa Cruz do Capibaribe, o Conselho Tutelar fica na rua Vereador Rodolfo Francelino Aragão, 95, no centro, e o fone é o 3731-3845. Já em Garanhuns, o endereço é Rua Dom José 120, bairro Santo Antônio, fone 3761-6319. E em Serra Talhada, no Sertão, o Conselho Tutelar fica na Rua Joca Magalhães 605, no bairro Nossa Senhora da Penha. O fone é esse, 99626-0863. E a gente vai seguindo com o AB1. A Secretaria Estadual de Saúde fez a primeira notificação em Pernambuco de um caso suspeito da doença conhecida como varíola dos macacos, pessoal. De acordo com a Secretaria, o paciente é um homem de 25 anos, morador de São Paulo, que veio visitar parentes em Paulista, na região metropolitana do Recife. A Secretaria disse ainda que o paciente apresenta um quadro de saúde considerado estável. Ele está em isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde confirmou 76 casos de varíola dos macacos no país. Bom, agora 12h41, chegou a hora do AB Saúde. O nosso consultório de hoje é para falar sobre alergia. Sabe quando você come algo, sente assim algum cheiro e isso acaba provocando irritações na pele ou então espirros? Pois é, a alergia atrapalha muito a vida das pessoas. E quem está chegando agora para falar sobre esse assunto no AB Saúde é a repórter Jaira Lima. Está aberto o consultório. Boa tarde para você, Jaira. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todos que nos acompanham a partir de agora no consultório da AB1. Pois é, Almir, eu sei bem, viu, como atrapalha o dia a dia, porque eu tenho rinite alérgica. E, Almir, a gente descobriu aqui, 85% dos casos de rinite são de origem alérgica. Por isso a gente veio tirar essas e outras dúvidas do pessoal de casa quanto a esse assunto, que é um assunto sério, né? Tem gente, como você bem falou, que tem alergia a alimentos e, às vezes, fecha a garganta, a pessoa fica sem conseguir respirar. Então, é um desespero muito grande. Então, a gente vai conversar agora com o Dr. Luiz Bandim, ele que é especialista no assunto, é alergologista
tanto do público infantil quanto dos adultos. Doutor, como é que surge a alergia? De onde é que essa danada veio? Conte pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente costuma referir que a pessoa alérgica é aquela pessoa mais sensível, a pessoa que entra em contato com uma substância, normalmente uma proteína, e reage exageradamente àquela proteína. Vou dar um exemplo aqui bem simples. A pessoa que tem alergia ao ácaro. Outras pessoas entram em contato com o ácaro, com a poeira, e não desenvolvem nenhum processo alérgico, nenhum processo inflamatório. Já a pessoa que é mais sensível, a pessoa alérgica, ela entrou em contato com o ácaro, ela vai desencadear aquele processo inflamatório tanto no nariz, como no pulmão, como também na pele. Então, a gente diz que o alérgico é uma pessoa mais sensível, o sistema imunológico dela está sempre em alerta. Então, entrou em contato com a substância que ele não reconheça, ele já vai produzir aquele processo inflamatório, vai produzir, que a gente chama de citocinas, são substâncias inflamatórias, para tentar até combater a penetração daquele alérgeno no organismo. Muito bem, doutor. A gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pelo nosso colega João Neto, que ele traz para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. A alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico contra agentes externos, que ocorrem em pessoas previamente sensibilizadas e com predisposição genética. Existem vários tipos de alergia. Elas podem estar relacionadas a alimentos, medicamentos ou ao ambiente. Yuri, de 22 anos, tem crises alérgicas quando utiliza remédios. Quando tem dor de cabeça ou febre, por exemplo, espera passar. É raridade eu conseguir achar um remédio que eu consiga tomar. Tem uma alternativa, que é tomar um antialérgico meia hora antes do Tilenol, 500 gramas, que é a dosagem mais fraca, mas mesmo assim, da última vez eu ainda tive reação. Meus olhos chegaram a inchar também e minha garganta a coçar. Estima-se que 12% da população já tem apresentado alguma reação a medicamentos. João Lucas sofre com 2 tipos de alergia, a alimentar e a respiratória. Alguns alimentos que eu como acabam me prejudicando, trazendo algumas crises asmáticas, como por exemplo alguns corantes artificiais são mais prejudiciais. Os principais agentes que provocam alergia são ácaros e baratas, fungos, chamados de mofo, pelos de animais, pólens de flores, alimentos e medicamentos. O problema pode se manifestar na pele com coceiras, nos olhos causando irritação, na região do nariz provocando espirros, tosse, coriza, coceira e alterações do olfato e do paladar, e nas vias respiratórias, ocasionando inflamação dos brônquios, a chamada asma. Os casos graves são chamados de anafilaxia ou choque anafilático, que é quando uma reação alérgica surge em poucos segundos ou minutos após ter contato com uma substância a que se tem alergia. Nestes casos, há dificuldade respiratória, perda de consciência e pode resultar em morte quando não tratada corretamente. Amanhã, dia 8 de julho, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial da Alergia. O objetivo é alertar as pessoas contra este problema que pode ser leve, mas que também pode oferecer riscos à vida. Por isso, sempre é importante conhecer as formas de prevenção e tratamento. Só um médico especialista pode recomendar formas de tratamento adequadas para controlar a doença. João utiliza alguns medicamentos para amenizar os efeitos. Durante as crises asmáticas eu faço essa inalação, nebulização com Atrovent Berotec, que vai me ajudar a sair da crise. E quando eu estou congestionado com rinite, eu faço uso de algum descongestionante nasal, que possa ser ou spray ou até mesmo antialérgicos. Também existem vacinas antialérgicas. A prevenção inclui métodos saudáveis como alimentação balanceada, atividades físicas e limpeza dos ambientes domésticos. A alergia não tem cura, mas existem formas de controlá-la. Pois é, um tema interessante, né? A gente viu aí na reportagem do João Neto, algumas pessoas, doutor, mostrando que tem aí alergia a medicamentos. Como é que a gente faz para identificar se tem alergia a medicamentos, doutor? Normalmente, as pessoas que têm alergia a medicamentos, a gente consegue primeiro identificar o grupo de medicamentos que ela tem alergia, porque normalmente a pessoa não tem alergia a todos os medicamentos, ela tem alergia a alguns grupos de medicamentos. Os mais frequentes, na verdade, são os analgésicos e anti-inflamatórios.
são que as pessoas se automedicam com mais frequência. Então, os analgésicos e os anti-inflamatórios são os mais frequentes. Depois vem os antibióticos, vem as vitaminas e os outros tipos de medicamentos. Mas isso é identificado, normalmente essa identificação é feita através de alguns testes e pela história clínica do paciente. A gente, com a história clínica, a gente já sabe mais ou menos qual o grupo de medicamento que aquele paciente é alérgico. Ô, doutor, e é muito importante a gente saber se tem realmente alergia a algum medicamento, porque quando a gente chega no pronto-socorro, a primeira coisa que eles perguntam é isso, né? Tem alergia a algum medicamento para não correr um risco maior aí? Sem dúvida nenhuma, principalmente para não fazer essa medicação injetável, porque aí a reação vai ser bem mais acentuada, realmente pode dar o que a gente chama de choque anafilático, né? E essa pessoa ter um problema bem mais sério, precisar ficar internada, até entubada, para poder sair daquele quadro agudo, né? Então é importante a pessoa identificar e saber, o médico também identificar. Normalmente a gente fornece uma lista de medicamentos. Quando a pessoa faz o teste, a gente identifica qual o tipo de medicamento que a pessoa é alérgica. Então essa lista é fornecida para exatamente facilitar esse atendimento nas urgências. Doutor, e bebê pode ter alergia? Normalmente, o primeiro contato que o bebê tem com o ambiente é com o alimento, né? Normalmente, ou o leite materno ou o leite artificial. Então, o bebê ele pode ter alergia sim, e a alergia mais frequente do bebê é exatamente ao leite artificial, à proteína do leite de vaca, que é o primeiro contato que ele tem. E, às vezes, com alguns produtos que a mãe ou mesmo na maternidade se usa na pele do bebê. Então é preciso ter muito cuidado, né? Durante a amamentação também, né? Antes. Por isso que a orientação muito importante é que você amamente seu filho pelo menos até os 6 meses de idade. Com isso aí você já vai estar reduzindo bastante o risco de ele entrar em contato com uma proteína estranha, como é a proteína do leite de vaca, e desenvolver já um processo alérgico bem pequenininho, né? Perfeito. Doutor, a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira. A pessoa diz: sou alérgico a medicamentos. Se tomo qualquer medicação, meu rosto fica inchado e quando corro para o hospital, minha garganta fecha. Estou com dengue atualmente, mas mesmo doente, sempre que vou ao hospital não sou medicado. Nesses casos, o que eu devo fazer? Estou doente e não posso tomar remédio. Aí é bem característico de provavelmente ela ter, até pela história a gente já sabe mais ou menos, ela tem uma alergia a analgésicos e anti-inflamatório. Então, se ela tomar provavelmente do grupo das dipironas, dos ácidos acetilsalicílicos, dos ibuprofenos, ela vai realmente inchar. Então, tem que evitar esse tipo de medicação e fazer a consulta com o médico dela para tentar identificar qual grupo de medicação é esse e, através de teste alérgico da história, a gente consegue identificar isso. Ótimo. Essa foi a pergunta do Rosenberg Barbosa, do bairro das Rendeiras, aqui de Caruaru. Está aí respondida, Rosenberg. E a segunda pergunta: todas as vezes que como chocolate ou coco ou carne vermelha, eu fico com meu corpo vermelho, com coceira e ardência. Isso pode ser sintoma de uma alergia? Existe algum tipo de exame que possa me dar o diagnóstico? E se sim, há tratamentos? Essa é a pergunta da Iolanda Helena, lá de Toritama. Sem dúvida nenhuma. Pelo que ela está contando, se toda vez que ela entra em contato, essa reação é reproduzida, ela acontece, então isso provavelmente deve ser um processo alérgico. Porque às vezes a pessoa entra em contato, tem uma vez, na outra vez que come a carne não tem. Então isso tem que ficar bem esclarecido se essa reação está sendo reprodutível, está entendendo? E se toda vez que ela come o chocolate, a carne vermelha, acontece isso. Se isso está acontecendo, ela tem que realmente procurar um alergologista, fazer os testes alérgicos, pesquisar, fazer uma pesquisa e ver qual o tipo de tratamento ideal para isso aí. Certo. A última pergunta é do Arthur Maia, lá de Lagedo. Me sinto desconfortável toda vez que consumo alimentos derivados do leite. Gostaria de saber se isso pode ser alergia ou intolerância e também como posso diferenciar as duas. Isso é bem frequente. Pelo caso que você descreveu aí, está parecendo realmente um quadro de intolerância à lactose. É diferente da alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose dá exatamente esses sintomas locais, como diarreia, distensão abdominal, dor, cólica. A alergia à proteína do leite já é um quadro mais intenso, com diarreia com sangue, às vezes com placas pelo corpo, com vômito. É um quadro bem mais grave. Dr. Luiz Bandinha, alergologista infantil e de adultos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no AB Saúde. Pois é, Almir, eu volto com você. E se você está com alguns sintomas aí, acha que é alergia, procure logo um especialista. Não fique com essa dúvida não, viu? Almir. É isso, Jaira. Obrigado pelo consultório no AB Saúde de hoje.
A gente vai seguindo com o AB1 e a gente vai direto para o AB Esporte. Seu Mavian Barbosa, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Almir, boa tarde para você, para todo mundo ligado no AB1, simbora falar de esporte. É isso, a gente está sempre de olho nos times aqui da nossa região. Queria saber quais são as novidades, por exemplo, em relação ao Decisão, que era lá de Bonito e agora está lá em Sertânia, não é? É o muda danado, né, Almir? Mas vamos explicar. Boninho, vem comigo, porque, Almir, como você começou, o Decisão, time que era de Bonito e agora está em Sertânia, confirmou o nome de Neco como técnico da equipe para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Neco, muito conhecido do futebol pernambucano, está aí na tela para você acompanhar. O Neco tem 58 anos e tem uma longa passagem pela base do esporte. Ele também passou por Salgueiro, Ipiranga, Petrolina e 7 de setembro. A Série A2 deve começar no final de agosto. E o Decisão, Almir, quer jogar em Sertânia, no estádio Odilon Ferreira. A prefeitura da cidade prometeu realizar todas as mudanças que a Federação Pernambucana de Futebol solicitou. Então, Almir, boa sorte ao bode do Mochotó. Hoje tem a reunião da Série A2 do Campeonato Pernambucano para fechar, de fato, quem vai participar, o regulamento, e no final de agosto, sim, começa a segundona, Almir. Pois é, rapaz. Você falou, por exemplo, agora no bode do Mochotó. Ou seja, você falou no mascote, não é? Geralmente, alguns mascotes estão presentes nos escudos dos clubes, né? Há quem chamem de distintivo também. Então, eu queria que você falasse pra gente a respeito de uma historinha que está circulando por aí, a respeito de alguém que teve a ideia de brincar um pouquinho aí com os escudos, mesmo lembrando que o escudo de um clube para um torcedor é sagrado. Eu gostei do gancho que você pegou para o próximo assunto, Almir. Olha só, um design do Recife, ele pegou alguns escudos aqui do interior, de times de interior, e resolveu dar uma modernizada, dar novos traços de brincadeira para ver o que a galera achava. Isso meio que viralizou nas redes sociais. E aqui está esses escudos dos clubes de interior, alguns escudos, tá? Então, esses são os escudos que o Pedro Faria, lá do Recife, fez a brincadeira. Afogados, Cabense, Central, Petrolina, Porto, Salgueiro, Serrano, Veracruz, Vitória e Ipiranga. E aqui a gente trouxe também para você acompanhar a comparação dos escudos novos e antigos. Se você é de casa, vai brincando com a gente de achar, dar sua opinião, se você gostou dos novos escudos. Esse aí é o do Porto, Almir. Pode ir passando também já para a gente conferir os próximos. O Serrano, lá de Serra Talhada. Tá bem bonito a proposta atual. O Vitória, lá de Vitória de Santo Antão, tá bem parecido o atual e a proposta do Pedro Faria. Tem também o próximo escudo, qual é? Petrolina. Bonito também a proposta do novo escudo do Petrolina. Tem também mais opções, esse do Veracruz está lindo, Almir, lá de Vitória de Santo Antão, o Galo das Tabocas. Tem também mais opções, o Salgueiro, o Carcará do Sertão. Lembrando, pessoal, que isso é uma brincadeira do Pedro Faria. Passa aí, a Cabense do Cabo de Santo Agostinho, vai chegar no escudo que o Almir quer. No Ipiranga, da máquina de costura, tá bem bonito também. Afogados da Engazeira, com a Coruja do Sertão em destaque. E por último, o que a gente quer, aí ó, Almir mexe no ponto fraco. Esse aí é o do Central. O Pedro Faria falou que o do Central foi mais difícil de brincar, porque o do Central, de fato, ele é bem completo, porque tem a patativa. Então, essa brincadeira completa, você confere no GE Caruaru e região. Almir, por falar, informações completas, quem tá chegando é minha parceira Sabrina Rocha, com os destaques do GE. Oi, Mavian, boa tarde, Almir, boa tarde, Caruaru. Tô na área para antecipar o que o Globo Esporte está preparando para hoje, viu? Souza vai mesmo vestir a camisa do Náutico. E o meio-campo não é a única novidade do Timbu. Tem mais gente chegando e Jean Carlos ficando, Tem também uma reportagem especial com o Richard Franco, paraguaio que está conquistando o coração dos alvirrubros. E qual será a cara do esporte para o primeiro jogo sob o comando de Lisca na Ilha do Retiro? O Santa Cruz está reforçado com o Chiquinho e o Palmeiras atropelou mais um na Libertadores. Teve golaço de bicicleta de jogador que passou pelo futebol pernambucano. Eu conto tudo daqui a pouquinho. Espero vocês, hein, gente? Tchau, tchau. Valeu, Sabrina. Até daqui a pouco. A Sabrina de azul, você também de azul. Combinaram aí, Mavi? Tudo combinado. Aqui é entrosamento gigante no Globo Esporte. Almir, tô indo. O escudo até pode mudar, não vai mudar não, mas até pode. O que não muda, Almir, é o carinho que eu tenho por você e todas as informações sempre aqui, ó, no GE Caruaru e região. Gostou dessa, né? Olha aí o coraçãozinho. Valeu, Mavi, obrigado. Agora a gente vai falar sobre a Fenearte. No primeiro dia da feira teve artesão, pessoal, que vendeu quase tudo que tinha. A saudade estava grande, não estava não? São 30 mil metros quadrados de arte, mistura de sotaques e uma diversidade de talentos de todas as idades.
Um enorme caranguejo dá as boas-vindas a quem chega na Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE. A homenagem deste ano é ao Mangue Beat, movimento musical que está completando 30 anos e que teve Chico Science como principal representante. Na primeira noite, corredores cheios e gente animada para admirar a arte e também fazer compras. É uma explosão dos olhos assim, de criatividade, né? Lindeza, além do apreço do artista. São 5.000 expositores vendendo todo tipo de artesanato, no espaço de 30 mil metros quadrados do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Para muitos artesãos, expor as peças aqui é uma realização profissional. Marcelo faz arte do barro. Quando saiu o meu resultado, que foi classificado para participar da FENEARTE, foi assim, uma festa, foi um sonho realizado. A feira também recebe muita gente de outros países que vem fazer negócio. Todos os anos a gente vem para cá. E a gente produz nossos produtos lá na Istambul e exporta para cá, né? Por causa da pandemia, em 2020 não teve FENEARTE. Em 2021, a feira foi menor. E este ano volta ao calendário normal, em julho. Serão 12 dias de feira. Segundo o Sebrae, os negócios de menor porte, incluindo aí o artesanato, são os que mais crescem no Brasil e ajudam a economia. Por mês, este setor movimenta 35 bilhões de reais no país. É a maior feira da América Latina. Para o artesão pernambucano significa muito, porque a produção de quase o ano inteiro é vendida na feira e encomendas para o resto do ano. A expectativa dos organizadores é de que passem por aqui pelo menos 200 mil pessoas durante os 12 dias de feira. Para os artesãos, mais do que conseguir vender os produtos, a FENEARTE pode ser a oportunidade de conhecer futuros clientes e a chance de fechar bons negócios. A feira é muito boa, mas o pós-venda, pelo menos um ano até a próxima feira, a gente está venda para o Brasil todo. Tá vendo só? E começa hoje em Taquaritinga do Norte o Festival Café Cultural. O evento segue até o domingo, hein? Com várias atrações artísticas e uma grande oportunidade para saborear a qualidade dos grãos produzidos nos cafezais do município. Olha só. Antes de chegar à mesa do consumidor, o café é colhido, torrado, passa por todo um processo de fabricação até chegar ao ponto exato do aroma e sabor. Em Taquaritinga do Norte, diferente de outras regiões do país, a colheita tem início por volta do mês de julho, período do inverno. Até meados de outubro a gente vai colhendo o café. A colheita daqui ela é tardia, então enquanto o pessoal de Minas está colhendo agora, a gente só vai colher mais para frente. Então quando a gente pega um pé de café que vai olhar, os frutos ainda estão todos verdinhos, né? Eles ainda vão crescer mais, vão mudar, né, para uma tonalidade verde cana, e dessa tonalidade eles vão decidir, né, dependendo da variedade do café, qual a cor que vai se tornar, ou amarelo ou vermelho. A bebida gera renda e emprego às famílias da cidade, que colhem os grãos e participam do processo de industrialização do produto. Os grãos colhidos nesse cafezal, que produzem em média 100 safras por ano, dão sabores a 3 tipos diferentes de café, que vão desde o tradicional até os aromas mais fortes. Aqui a gente produz 2 variedades. Um é a arábica típica, certo? Que aí ele tem um frutinho vermelho, a gente consegue colocar para o consumidor, para eles entenderem melhor, tá? Pelo pacotinho vermelho, pela cor do pacotinho. Então, a arábica típica foi o primeiro café que chegou aqui no Brasil, 1727. É uma variedade selvagem, certo? É um café selvagem. E foi a partir dele que foi mudando, né, e crescendo mais variedades. Foram nascendo outras variedades alteradas geneticamente. Tá. Essa daqui é a catuai amarelo, que é o que a gente produz aqui na fazenda também. Ele tem um frutinho amarelo e aí a gente consegue mostrar ao pessoal contar, qual é esse, qual é essa variedade? Ele fala, identifique pelo fruto, tá? Um vai ter a corzinha vermelha, outro vai ter a corzinha amarela. Cada um vai ter sua característica própria de sabor e de aroma, tá? A torra também vai influenciar muito na percepção dos sabores. Então a gente utiliza a torra média, certo? Para o café terral, que é justamente para evidenciar mais, mas tem, né, muita gente que prefere uma torra mais escura e quer um café de qualidade também. Então a gente criou o Taquaritinga, certo? Esse aqui é um blend das 2 variedades, tá? Mas com uma torra mais escura, para aquela pessoa que não larga a mão do seu cafezinho forte, amargo, preto. O café é tão importante para o município que possui até um festival cultural.
A estrutura do evento está nos ajustes finais para receber os turistas que, além de aproveitar o clima frio, com sensação térmica chegando aos 12 graus, vão poder conferir uma programação espalhada em diversos polos. É um festival de artes integradas, um festival multicultural, onde tem uma vasta programação para as pessoas que vêm a Taquaritinga não apenas esperar para a noite para curtir um show. A gente tem tenda literária, um polo literário, polo café no Coreto, onde as pessoas podem adquirir café, conversar com os cafeicultores, entender toda essa cadeia e o mundo do café. Ao longo dos 4 dias de festival, as fazendas de Taquaritinga do Norte vão se tornar local de visitação para os turistas. Nesse espaço, as pessoas podem conhecer de perto todo o processo de fabricação, desde a colheita até a bebida chegar na casa do consumidor. A festa movimenta a economia de toda a cidade, gerando renda e emprego em todos os setores. A gente sabe que a circulação financeira, o número de turistas que vêm a Taquaritinga, com hotéis e pousadas todos lotados já, e é muito recurso, muito dinheiro circulando, e isso aquece o comércio local de sobremaneira. Que legal, não é? Taquaritinga do Norte aí, dando esse banho de cultura e de história também em relação aos cafezais, né? Desde o final ali do século XVIII, a gente percebe essa produção e como tem sido, de certa forma, importante para projetar o município, inclusive culturalmente, não é? Por isso que existe esse Festival Café Cultural, com muitas atrações, não é? Descentralizadas para curtir o clima da cidade, que é maravilhoso, e também saborear esse cafezinho indispensável. É isso. Dentro de instantes tem muita informação no panorama da Rádio CBN Caruaru. Nós vamos falar sobre o Hospital Mestre Vitalino hoje. Inclusive, a estrutura do hospital de campanha usado no enfrentamento à Covid-19 foi desativado nessa unidade. Nós vamos conversar com o diretor do HMV, o doutor Marcelo Cavalcante, no panorama, que começa daqui a pouquinho, às 2 horas. E está terminando agora o seu AB1 dessa quinta-feira, não é? A gente agradece demais a sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 11h45 aqui na telinha da Asa Branca. Grande abraço para todo mundo e até lá, se Deus quiser. Valeu, gente!